Amém? Que momento maravilhoso nós tivemos aqui essa noite. Um momento de louvor na presença do Senhor. Graças a Deus, o Senhor tem enchido o nosso coração de alegria, enchido o nosso coração de esperança. O Espírito do Senhor tem ardido no nosso coração, a chama do Espírito Santo tem alcançado nosso coração. E essa noite eu queria conversar com vocês sobre uma palavra que Deus tem ministrado na minha casa, nesse tempo agora que a gente tem vivido, né? Nos dias que nós temos vivido. E o tema dessa palavra é o secularismo e as suas marcas. O secularismo e as suas marcas. E a gente vai ler o capítulo 1 de Daniel, na tradução da NVI. E antes de ler o capítulo 1 de Daniel, eu queria definir o que é o secularismo, né? O secularismo, se a gente pode definir e dizer, seria como se esvaziar-se de Deus e preencher-se de materialidade, preencher-se do mundo e os prazeres do mundo. Então, o secularismo é a ausência de ideias cristãs na ciência, na arte, na economia, na vida social. Amém? E o capítulo 1 de Daniel, ele mostra como o secularismo, como o inimigo, o diabo, através de seus agentes, escraviza e prende aqueles que são filhos de Deus. E vamos ler então Daniel 1 e o capítulo 1 todo, né, na tradução NVI. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Amém? O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, da própria mesa do rei. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu no nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel então disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhes que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles por 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial, o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais.
E esses 4 jovens de Deus, e esses 4 jovens, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Então aqui a gente vê a história de como Israel foi sitiada, o reino de Judá foi sitiado pelo rei Nabucodonosor. E foi um tempo terrível na vida daquele povo, porque aqueles que não morreram pela espada, velhos e crianças, até mesmo jovens, foram levados cativos ao cativeiro. Foram 3 levas, né, de exílio. Foram a leva do rei Nabucodonosor, Nabucodonosor II e o rei Ciro. Então, irmãos, a gente vê nessa época aqui uma situação muito semelhante à nossa. O profeta Samuel disse a Davi que o reino dele jamais teria fim. E Israel vive nesse momento aqui uma pausa nessa promessa, nessa profecia. E parece que o Senhor os havia abandonado. Mas não, quem levou Israel a ser sitiada, o que levou o reino de Judá a ser sitiado foi o próprio Senhor. Amém? Então, o próprio Senhor fez essas coisas. Nós vamos ver por que, no decorrer dessa palavra, o Senhor fez essas coisas. E antes, eu queria dizer para os irmãos que o tempo que a gente vive hoje, o nosso século 21, presente século 21, ele é a evolução de ideias humanistas do século 14 e iluministas do século 17. Então, primeiro no século 14 veio o humanismo e o iluminismo. E existia um pensador iluminista que dizia o seguinte, no século 17. O pensador iluminista dizia: o cristianismo de Roma se alimenta de ouro e medo, não de amor ou razão. Ele dizia mais: o homem mais corajoso é aquele que enfrenta a religião com razão. Então, o iluminismo, irmãos, era mais ou menos os dias de Israel. Eles estavam vivendo os dias de Israel ali. Essas ideias humanistas e iluministas do século 14 e 17 no nosso presente tempo eram as ideias ali, talvez, filosóficas da Babilônia. A Babilônia era um reino, um império que dominou países até maiores que Israel. Israel foi a última nação a ser dominada. Então, o iluminismo é a valorização da razão, né? E do iluminismo surgiu, no nosso presente século, o progressismo, né? Que nada mais é do que o iluminismo aplicado a fenômenos sociais. Então, a gente vê hoje, esse mundo que a gente está vivendo, é uma evolução filosófica, né? De humanismo. Primeiro veio o Renascimento. Eu vou falar para vocês aqui a linha do tempo. Primeiro veio o Renascimento. Quem conhece aqui Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo. Então, o Renascimento, ele enaltecia o ser humano. Você vê aquele desenho de Leonardo da Vinci, tem um homem assim, a matemática, o ser humano e a razão. Então, primeiro veio o Renascimento, depois o humanismo, depois o iluminismo, que era a valorização da razão, e o progressismo, que é a filosofia de feminismo, né, com escritores Simone de Beauvoir, Rousseau, Judith Butler, que fala muito desses fenômenos sociais que a gente está vivendo hoje.
né? Ciência acima de tudo, né? Voltaire era um pensador iluminista que não lutava contra o cristianismo, entende? Ele não lutava contra os cristãos, mas ele lutava contra a igreja da Idade Média, porque a igreja, ela era uma igreja que fazia, todo mundo já viu aqueles filmes antigos, né? Fazia aquela Santa Inquisição, né? Vendia lotes no céu, dominava a sua população ali, ela era um império dominante, né? Que dominava países e dominava a população pelo medo. Então Voltaire criticava muito a igreja, né? E a gente pensa, irmãos, que no nosso tempo hoje, a gente pensa que o Senhor perdeu as rédeas da história, não é verdade? Com todas essas ideias humanas, a gente pensa que o Senhor perdeu a direção. Parece que o homem sentou no banco da frente, no volante, e agora a gente fica reagindo às decisões humanas, né? Parece que a gente perdeu o controle, o poder. Esse pessoal hoje está no poder, esse pessoal hoje dita o andamento do mundo, a política, a sociedade. Tudo que há no mundo hoje é ditado por essas ideias, vem dessas ideias humanas e valorização da razão e tudo, né? E a gente pensa que o Senhor perdeu as rédeas da história. Mas não, irmãos. Assim como na época de Daniel, o Senhor não perdeu as rédeas da história. O povo de Israel não foi levado para a Babilônia por um reino poderoso. O Senhor deu o seu povo de Judá, né, proporcionou aquele exílio para o povo de Israel. Então o Senhor não perdeu as rédeas da história. Então tudo é permitido e conduzido por Deus desde a história de Judá. Jeoaquim, esse rei que foi levado, né, a exílio, foi um rei ímpio, injusto e rebelde. Jeoaquim oprimia o povo com trabalhos forçados, permitia a idolatria, ignorava os profetas, em especial o profeta Jeremias. E é Deus quem leva o povo cativo ao cativeiro. Em Daniel 1, né? Daniel 1:1, você vê que é Deus que leva o povo cativo ao cativeiro. E Jeremias era um profeta da época. Jeremias dizia a Jeoaquim, Jeremias 22, 18, 19. Vamos ler juntos Jeremias 22, 18 a 19. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei contra ti uma espada, e farei de ti e de tua descendência maldita. Cortarei de Jerusalém e de Judá reis que se assentam no trono de Davi. Então, irmãos, o sentimento do povo de Israel, naquele momento, era que Deus os havia abandonado. Amém? Era mais ou menos como os dias de hoje, um rei que oprimia o seu povo, permitia trabalhos forçados, altos impostos, ignorava a palavra, ignorava os profetas, mas o Senhor não perdeu o domínio, a direção da história. Foi o Senhor que levou o povo ao exílio. E aí o povo de Israel experimenta, né, uma ruptura no trono de Davi, na raiz davídica, né, no trono davídico. E nos dias de hoje, irmãos, a nossa igreja no mundo, e a igreja brasileira, ela tem tido as mesmas características desse tempo. É uma igreja que tem influência política, uma igreja que tem poder econômico, capacidade organizacional, mas muitas vezes falha no testemunho e não ouve os seus profetas, não ouve a palavra de Deus, não ouve a voz de Deus. E as coisas têm acontecido na nossa nação. Esse domínio das trevas, parece que o Senhor perdeu o controle, mas não é. É o Senhor tratando o seu povo, a desobediência do seu povo. Amém? Então, irmãos, não se preocupe com o tempo que você está vivendo. Se você está vivendo exilado, se você está vivendo um tempo de luta, um tempo de escravidão, um tempo que é difícil você professar a sua fé, mas é para isso que o Senhor te chamou.
É para esse tempo que o Senhor te chamou, para viver esse tempo que o Senhor te chamou. E hoje, irmãos, essa igreja brasileira, essa igreja no mundo, ela não tem um anseio escatológico da ressurreição. O que é isso? O anseio escatológico da ressurreição. Escatologia é o estudo da vinda, né? da vida eterna, da vida de Cristo, estudo do Apocalipse, de todas as coisas. Então, eu não sei se vocês assistem filmes assim da Idade Média, vocês gostam de assistir? Igual eu? Eu adoro filme épico da Idade Média. E você percebe nos filmes da Idade Média que aquele povo, eles tinham um desejo pela vida eterna. Então, a média de vida dos homens era muito baixa, havia muitas guerras, muitas batalhas. Então, o cara tinha uma expectativa de vida ali de 30 a 35 anos, no máximo, que ele ia para a guerra. E havia uma preocupação muito grande sobre a vida eterna. Ele se preocupava, onde é que eu vou passar a minha vida eterna? Né? Então, você vê muito naqueles filmes, eles dizendo assim um para os outros, eu vou te encontrar do outro lado, na vida eterna e tudo. E esse era um desejo muito profundo da sociedade naquela época. Né? Eles davam muita importância, né? Para você ter uma noção, a igreja vendia lotes no céu, vendia coisas, né? Itens religiosos, de pedaço da cruz, leite de Maria. Né? A igreja detinha o poder da Bíblia, as missas eram realizadas em latim. Então, era um povo preso, né? E esse povo, ele tinha o desejo escatológico da ressurreição. Então, eram pessoas preocupadas com a vida eterna. E hoje, na nossa igreja, no mundo e na nossa igreja brasileira, você vê que há uma preocupação com a materialidade. Então, a nossa espiritualidade, muitas vezes, ela tem um contexto na nossa própria existência. Você vai hoje nas igrejas, o pessoal não está preocupado com a vida eterna. O pessoal está pensando que não vai ter vida eterna. E toda a palavra pregada, todo o evangelho, é para esse mundo, é para a materialização das coisas desse mundo. Então, você vê que as pessoas querem dar certo no seu trabalho, querem dar certo nos relacionamentos, né? Querem ser prósperos. E não há, como na Idade Média, não há essa preocupação com uma vida vindoura. Amém? Então, olhando para Daniel e olhando para Babilônia, a gente vê algumas marcas do secularismo naquele tempo. Como é que o secularismo queria roubar a vida daqueles jovens, né? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A primeira marca do secularismo, que a gente pode notar no nosso tempo e naquele tempo, era o sequestro dos símbolos religiosos. Então, em Daniel 1:2, você vai ver que Nabucodonosor rouba os itens religiosos. Rouba. Você imagina, irmãos, como foi para Israel ter lá a sua arca da aliança, os itens de ouro, as coisas do templo levadas para aquele lugar, né, na Babilônia, e mais do que isso, foi colocado no templo pagão do outro Deus. Então, aquele povo estava totalmente derrotado, abatido, porque o seu Deus, os seus símbolos, a sua história, né, religiosa, estava sendo roubada por um império avassalador. Então, irmãos, a primeira coisa que acontece na vida dos crentes hoje é o sequestro de símbolos religiosos, da aparência. Antigamente, o pessoal que pode lembrar, a gente conhecia os crentes pelo jeitinho dele, não era verdade? Só de ver uma pessoa você sabia que ela era crente, é ou não é? Porque tinha a Bíblia ali debaixo do braço, não é? Tinha um cabelão, tinha uma roupinha assim mais comportada. Então você conhecia os crentes pela roupa, pelo comportamento. Era um pessoal que era mais humilde, não é verdade? E hoje, irmãos, qual tem sido os nossos símbolos religiosos? A sua primeira comunicação não verbal, mostra a sua fé? Mostra quem você é?
Se uma pessoa hoje olhar para você, ela vai ver que você é um filho de Deus, assim, já nos primeiros minutos, primeiros segundos, ou não? Ou você se mistura facilmente com o mundo? Facilmente as pessoas não percebem que você é um filho de Deus. Então, a primeira coisa que o reino de Nabucodonosor fez... Azul. Aí, obrigado. A primeira coisa que o reino de Nabucodonosor fez foi roubar os símbolos religiosos. Tem uma cantora gospel conhecida, ex-cantora gospel, né? Bem conhecida. Ela apresentava um programa de infantil, né? Na televisão, no SBT. Eu não vou falar o nome, mas... e tudo. E era uma bênção, uma menina de uma voz maravilhosa. E de repente, irmãos, essa menina aparece com o cabelo vermelho, uma roupa extravagante, e aí ela pega um funk dos anos 2000, repagina esse funk e começa a cantar e a dizer: não, isso não tem nada a ver, isso é normal. E, irmãos, aquilo foi um choque, né? Porque ela começou a visitar programas de televisão e você vê que foi roubado dela aquela essência do evangelho que ela tinha, né? E ela perdeu tudo isso, negociando a sua fé, né? E hoje é uma cantora que está aí, sem apagada, não tem testemunho, não tem nada, né? E o público dela é outro hoje, né? Então, lamentável essas coisas. A segunda marca do secularismo é o sequestro do intelecto. Então, em Daniel 1:4, Nabucodonosor ordena que deveriam aprender a cultura, a língua e a literatura babilônica. Para você ver o tanto que isso foi forte, Israel, antes do exílio babilônico, Israel falava o hebraico, certo? Então, Israel falava o hebraico, aí todo o povo de Israel foi levado ao exílio para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor II e o rei Ciro. E para você ter uma noção, irmãos, quando eles foram libertos do exílio e voltaram para a terra, eles já não falavam mais hebraico. Vocês lembram que Jesus pregava em aramaico? Então, para você ver o tanto que é forte, o sequestro do intelecto, as pessoas que foram levadas ao exílio já não lembravam mais da sua língua materna, sua língua oficial. Então, Jesus precisa pregar em aramaico, porque o povo foi feito escravo na Babilônia. E somente o hebraico era falado e pregado nas sinagogas por aqueles que detinham a palavra, a Bíblia, né? O hebraico era ensinado nas sinagogas. Então, o rei ordena que deveriam aprender a língua, a literatura babilônica. Então, qual cultura você tem se dedicado? Qual língua você tem se dedicado? Qual vocabulário que está nos nossos lábios? Nós estamos sendo educados por quem? Amém, irmãos? A Bíblia fala que o crente tem um falar doce, né? Um falar de paz, de alegria, de esperança. E muitas vezes o que a gente vê hoje é uma igreja que se mistura com o mundo, que você não diferencia mais a língua, de onde aquela pessoa está tirando aquelas coisas, né? Então a internet tem educado os nossos jovens, a maior parte de nós, eu me incluo nisso e tento me libertar disso. A gente fica horas e horas rolando memes, Instagram. Irmãos, isso está nos educando, isso está formando o nosso caráter, formando a nossa opinião. E hoje a gente observa que as crianças replicam tudo que elas aprendem na internet, né? A Lara, eu acho engraçado. Eu estava no carro ontem e o Rian, a gente passou assim numa curva, o Rian falou assim: nossa, mano, que maneiro, uma coisa assim, né? Eu, gente, da onde o Rian viu essa linguagem? Pequenininho. É muito engraçado, né? E as crianças hoje são facilmente
doutrinadas, né? E até surgiu um caso na escola de uma garota na escola, né, que estava tocando terror na sala. Ela era assim adultizada mesmo. A mãe permitia a criança ver todo tipo de conteúdo na internet, e essa criança estava influenciando a sala inteira. E você via traços adultos na criança, assim, de controle, de dominação, de persuasão. E as mães no grupo estavam assim, desesperadas. Como que a gente faz com isso? A criança aprendeu tudo, ela está aprendendo coisas que não são próprias da idade dela. Então, a nossa linguagem, o mundo quer sequestrar o nosso intelecto, amém? Quantos estão comigo? Segunda marca, sequestro do intelecto. Terceira marca, prazeres como hábitos exclusivos. Prazeres como hábitos exclusivos. Daniel 1:5. Em Daniel 1:5 você vai ver que Deus, o rei Nabucodonosor, designou uma porção diária de comida e vinho para aqueles jovens. Então, irmãos, nós vivemos numa sociedade que já não quer mais, não anseia mais a vida eterna. Ela pensa apenas no prazer imediato, na materialização imediata. Arístipo e Epicuro são os pais do hedonismo, amém? Arístipo e Epicuro são os pais do hedonismo. Vocês sabem o que é hedonismo? Amém. Vamos lá. Amém. Então, a terceira marca são os prazeres como hábitos exclusivos. O rei designou porção diária de comida e vinho para aqueles jovens, né? Daniel, Ananias, Azarias. E Arístipo e Epicuro são os pais do hedonismo. O que é isso? Isso surgiu na Grécia Antiga, que dizia o seguinte, que o bem supremo da vida é o prazer e a ausência da dor. Então, irmãos, você vê que hoje nós vivemos uma sociedade educultural. As pessoas só buscam prazer imediato, querem se livrar dos processos e querem se livrar da dor, de ter que passar por algo que na cabeça dela atrasa a vida delas. Então, hoje, ser pai de filhos é um atraso, porque aquilo gera dor, você não dorme, você cansa. Então, o pessoal não quer ter filho, quer ter pet, e hoje o mercado pet é um dos maiores do mundo. Por isso, porque as pessoas querem somente o prazer imediato, né? Você vai ver num relacionamento, as pessoas entram num relacionamento, não querem pagar o preço de conhecer um ao outro. Se a pessoa já não supre, né, uma pequena necessidade sua de viagens ou alguma coisa, presentes ou alguma coisa do tipo, já não serve, né? Hoje na internet a gente vê muito, né, que não importa, que para a mulher, algumas mulheres não importa muito o que o cara é ou não é, o que importa é o cartão de crédito, não é verdade? Então, irmãos, essa é uma sociedade que vive disso, né? Hedonista, educultural. Então, isso ensina a gente, está entrando dentro da igreja. Eu estava falando para o Daniel hoje, ele, aqui, bebeu água. Aqui, eu falei, você vai estar lá na igreja hoje, para você tocar, para você fazer alguma coisa e tal. Ele, não, se der para mim, eu falei assim, Daniel, não é se der, com crente não existe se der, cara. Eu falei para ele, Deus, eu vou pregar sobre isso lá hoje, Deus não vai te tratar como adolescente, como criança, não. Deus não vai te tratar como criança, cara. Ele vai te tratar como um adulto. Crente, o dever do crente, o papel do crente é estar na casa do Senhor. Irmãos, eu não faço nada, quase nada direito, eu tenho poucas habilidades. Eu só sei tocar, pregar e trabalhar na obra do Senhor. Então, irmãos, por que você acha que Deus me deu todos esses talentos, esses dons aqui na casa do Senhor? É para ser usado, é para ser usado com compromisso, com aliança com o Senhor, com intensidade. Então eu falei para ele, Deus não vai passar a mão na sua cabeça, Daniel. Se você não assumir compromisso,
de usar os seus dons na casa do Senhor. O Senhor vai te cortar dos planos dele. Você fica esperto. Então tem aquela frase famosa, né? Se te faz feliz, é o certo, né? Assinado quem? Quem assinado? Satanás. Isso mesmo, né? Então qual tem sido a nossa porção diária do Senhor? Que tipo de hábitos nós temos tido, né? É filme? É série? Nós temos sido educados por isso? É isso que nos educa? Existe uma discussão muito interessante no meio dos músicos sobre música secular, né? Se a gente deve ouvir ou não música secular. E eu vi um pastor falar uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, que música é a mesma coisa de ar-condicionado. Ar-condicionado serve para quê, irmãos? Está 40 graus lá fora, não está? Mas o ar-condicionado faz aqui ficar com 18, não é verdade? Ele faz o ambiente, ele proporciona o ambiente, não é isso? Então, lá está 40 graus, aqui está 18. A música é a mesma coisa. Se você tem uma música lá que só fala de traição, pornografia, sexo, o que tipo de ambiente que você acha que você está trazendo para sua casa, para sua festa de aniversário, para o seu lar, para sua mente? Não sei se vocês sabem, eu sou músico, essa é a minha área. Antigamente, na época de Bach, Beethoven, a música era uma música, antes disso era uma música sacra, então você tinha as 7 notas, né? As 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, dó. E aí veio os artistas e colocaram as frequências dissonantes, que eram sustenidos, então de 7 virou 12, amém, irmãos? E aí a música ficou mais rica, ela ficou mais rica, e o pessoal da Europa era acostumado a ouvir essa música com frações e dissonâncias, sétima maior, sétima menor. E aí, com o advento da internet, com essa música mainstream, né, que é essa música que toca aí, a música ficou mais pobre, porque ela ficou com... Ela não voltou nas 7 notas, não, ela voltou nas 4 notas. Tem uma música de uma menina na internet, eu vou soletrar ela, vocês vão levar. Ficou assim, ficou entre 2 notas. Então, o grande público está emburrecendo o seu vocabulário, né? E aí você ouve isso durante 20, 30 anos, você começa a achar jazz, você começa a achar música erudita ruim, não é verdade? Você começa a achar ruim, aquilo parece que agride, aquela nota agride os seus ouvidos. É porque o povo está ficando burro musicalmente mesmo. Então, para você ter uma noção, tanto que a música é importante, ela educa o seu cérebro, a sua inteligência. Você passa a rejeitar frequências que você julga que é ruim, mas não é, porque você está ouvindo há 20 anos um Gustavo Lima, um negócio assim, 4 notas, você acha que o resto é feio. Pra você ter uma noção de quanto a música educa, né? Então, se Nabucodonosor tivesse uma caixa de som lá na Babilônia, que tipo de música vocês acham que ele colocaria para poder incentivar aqueles jovens ali, né? Ele colocaria o pior tipo de música, não é verdade, irmãos? Para demover aqueles irmãos, para eles esquecerem de onde eles vieram, né? Então, outra história interessante é que você vê o tanto que os hábitos são interessantes, né? O sequestro do intelecto, né? E os prazeres como hábitos exclusivos. O José Dirceu, um dos cabeças do PT lá, uma vez ele disse uma história interessante. Ele disse que em Cuba, quando os diplomatas americanos iam para Cuba, a primeira coisa que eles faziam era oferecer prostitutas para os diplomatas. E não era porque eles gostavam deles, não, irmãos. É porque ele queria tirar foto dos caras para ter uma prova contra esses diplomatas no governo. Os caras eram casados, eram pessoas da sociedade, pessoas importantes no governo americano, mas a primeira coisa que um diplomata americano que pisava em Cuba tinha era disposição de mulheres e coisas para eles, para que eles pudessem ser fotografados e aquilo servir como chantagem, né, contra eles. Então, você vê
a importância de você regular os seus hábitos. Que tipo de porção diária você tem se alimentado? É só prazer? É só viagem? É só prazer? Não, eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Cheguei de Paris, cheguei não sei de onde agora, e Deus vai ter que esperar. Eu estou cansado. Então, irmãos, isso é muito sério. O diabo ele vai te tentar dominar nessa área dos hábitos, amém? E a quarta marca é uma nova identidade. Daniel 1:7 diz que o chefe dos oficiais lhes deram um novo nome. Então muitos crentes já não se identificam mais com o nome que receberam, com o propósito que receberam. Irmãos, eu desde criança, eu estava lá em casa, agora à tarde, estava orando lá no quarto, andando para lá e para cá, e eu lembrei quando eu era criança. Eu tenho um vídeo que meu tio gravou, e eu pregava com 3 aninhos. Eu falava: Senhor, abençoa e tal. E, irmãos, isso é muito sério nas nossas casas, na nossa vida. O Senhor nos deu um nome, o Senhor nos deu um propósito. O Senhor deu um propósito para você. E a primeira coisa que o secularismo vai fazer é roubar seus símbolos religiosos, seu intelecto, te dar situações de prazer imediato, hábitos de prazer imediato, e vai roubar de você o seu propósito, o seu nome, aquilo que Deus te chamou para fazer. O Paulo Júnior, um pastor nosso, do nosso ministério, toda vez que ele batiza alguém, ele dá um nome espiritual para a pessoa. Ele diz: você é alegria, você é força, você vai mover as nações. Eu e a minha esposa, a gente estava lá um dia no mall, e a minha esposa tinha feito quimioterapia, eu fui lá trabalhar, e quando o Paulo Júnior saiu, a gente estava gravando um curso lá deles. Quando ele saiu para fora, ele encontrou com ela e falou assim: ó, Liliane, isso não é uma doença, isso é um povo, isso é um povo. E a gente tomou aquilo para a gente, irmãos, a gente tomou essa palavra para nós. Deus tem um povo para nós. O Senhor me deu um nome, o Senhor me deu um propósito. Eu sou um pregador do Evangelho, eu sou um discípulo do Senhor, e o mundo, o secularismo não vai roubar o meu nome. Amém? O secularismo não vai roubar aquilo que o Espírito Santo te entregou para você fazer. Não vai roubar o seu nome. O seu nome é força, é alegria, é comunhão. O seu nome é espírito. Irmãos, e hoje eu estava no meu quarto orando, e o Senhor me levou quando eu era criança. Eu falei: amém, Senhor, me dá ousadia, me dá, Senhor, derrama o seu Espírito sobre mim, para ser como Daniel, para não beber do vinho do rei, para não me contaminar com as coisas da Babilônia. Então, na sua caminhada, qual nome você carrega? Jacó se tornou Israel, Saulo se tornou Paulo. Amém? Quem você está se tornando? Repita comigo o versículo 8, vamos ler os versículos 8 de Daniel 1. Daniel, coloca aí para a gente, Guilherme. Versículo 8 de Daniel. Daniel, repita comigo. Daniel, contudo, não decidiu. Vamos de novo. Vamos ler junto. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Amém, irmãos? Não tem segredo, é abster-se da comida do rei. Irmãos, e na minha casa, nós temos dia após dia vigiado tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente coloca para dentro do nosso intelecto, a música que a gente ouve. Se a nossa vida, se alguém olha para nós, vê em Cristo, se a primeira comunicação não verbal é Cristo, se as pessoas veem Cristo na nossa casa, naquilo que a gente veste, a minha esposa, todo mundo fala: você mudou demais, são as roupas, as coisas, e a gente tem vigiado isso diligentemente.
de não nos tornar impuros com aquilo que o mundo nos oferece, com aquilo que o mundo nos dá. Irmãos, e se você vive um tempo, uma época, que é difícil, que o governo fala tudo contra, que a faculdade é progressista, que o mundo está difícil, que o imposto está caro, foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Foi para esse tempo que o Senhor te chamou, para você ser luz, sal e oposição verdadeira, cristã, luz nesse mundo, uma voz profética contra esse mundo. Amém? É para isso e é para esse tempo que o Senhor te escolheu. E não pense que o Senhor não sabe o que está acontecendo. Não foi o Senhor que designou esse tempo para esse propósito. Ele nos colocou nesse tempo. Então nós não podemos temer, nós não podemos temer reis, nós não podemos temer impérios, nós não vamos temer crises, nós não vamos temer nenhum tipo de ideologias, porque foi para esse tempo que o Senhor me escolheu. Então, para a gente vencer o secularismo, a gente precisa de uma dieta espiritual. Qual dieta que você tem feito? É internet? É meme? É série? Não, irmãos, é jejum, é oração, é prática da palavra. Amém? O Senhor tem tem insistido com você aqui na nossa igreja. Eu tenho todos os irmãos que eu tenho visitado. É prática da palavra, irmão, exercita a sua fé. Para de ser preguiçoso. Para de levar a vida como um mundano leva. Para de vir na igreja desanimado, triste, abatido. Você pensa que você está numa situação difícil, você sabe o que é morrer seus pais, seus filhos, ser levado cativo para um outro país que você não sabe onde que é, mas lá você tomar a decisão, eu não vou me contaminar. Que nome diferente, porque o meu nome continua sendo Daniel, o meu nome continua sendo Sadraque, o meu nome continua sendo Misael, Ananias, Azarias. Esse é o seu nome não vai ser mudado por circunstâncias. Amém, irmãos? Então, a gente precisa de uma dieta espiritual, a gente precisa de ser diligente na busca pelo Evangelho, diligente na busca pelo testemunho. Não é o tempo, o presente século que vai moldar o meu caráter, a minha conduta. Eu não vou agir por interesses, eu não vou agir por comida do rei, por tudo aquilo que o mundo vem me oferecendo. Eu não vou agir. Meus filhos não vão imitar ninguém na internet. Meus filhos vão me imitar e imitar o Senhor Jesus. Eu vou ser testemunha do Senhor Jesus na minha casa e nesse tempo. E as pessoas, quando olharem para mim, vão ver a graça e a misericórdia de Deus. Vão ver a unção de Deus na minha casa. Amém? É isso que o Senhor tem para você. Então, a segunda coisa, sabedoria e inteligência vem de Deus. A sabedoria e inteligência vem de Deus. Daniel 1,17. Daniel 1,17 diz que aquele rei não encontrou em todo o império ninguém tão inteligente como aqueles homens. Não encontrou sabedoria igual. Eles eram 10 vezes mais inteligentes. A gente vê hoje muitos irmãos preocupados com o que vai acontecer com a sua vida profissional. E aí, irmão, compra tudo quanto é coisa. Eu não estou dizendo de comprar, de se qualificar, não. Compra ideias, compra, sabe? Compra modelos de vida. Você chega numa rodinha, é só assim, e aí, cara, quanto você fez? Quando você, sabe, a confiança toda naquilo que ele pode alcançar, humanamente falando, toda confiança nessas coisas, como se a Babilônia é que fosse ditar o que um filho de Deus deve ser. Não é a Babilônia que vai ditar o que eu devo ser. Eu vou dizer a Babilônia o que ela deve ser. Amém, irmãos? Não é os ensinamentos do mundo que vão me moldar, é os ensinamentos que Deus me deu, é que vão moldar o mundo. Você pode observar cristãos, goianos, pessoas que estão se destacando no cenário nacional. E muitos deles abandonaram seu propósito profissional para pregar o Evangelho. Muitos deles, eu sigo alguns, prega o Evangelho, fala da verdade, fala da palavra. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer de nós pessoas ansiosas, desesperadas, por um pouco de dinheiro, por um pouco de ouro, por um pouco de alguma coisa. O Senhor quer de nós o nosso testemunho, e o Senhor vai fazer de nós jovens fortes, pessoas fortes, inteligentes e capazes de vencer esse mundo. Amém?
Os cristãos, um dado interessante, os cristãos e os judeus, eles detêm 88% dos prêmios Nobel no mundo. Os prêmios Nobel são, se não me engano, são 926 prêmios Nobel na história. Os cristãos e os judeus, para você ter uma noção, eles detêm 88% desse percentual. O Senhor te deu inteligência, o Senhor te deu capacidade. Tudo que você aprendeu aqui, tudo que você aprendeu, que você pode usar no seu trabalho, na sua escola, no mundo, e dizer para eles não é dessa forma. O Senhor me ensinou assim, esses são os meus valores. Amém? É isso que o Senhor quer de você. O Senhor está no controle, não é o homem que está no controle. Não é o homem. Nós não estamos reagindo a uma história humanista, a uma história renascentista. Nós não estamos reagindo a uma história humanista. O Senhor está no controle. O Senhor colocou esse tempo, essa época, para que nós fôssemos testemunhas da sua palavra. Foi isso que o Senhor nos colocou. É para esse tempo que nós vivemos. É isso que o Senhor quer de nós. Aquele homem se levantou: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. E a história não está perdida. Jesus se assentou no trono de Davi. Jesus se assentou no trono de Davi. Sabe de qual reino você faz parte? Sabe de qual reino você faz parte? Do reino de Cristo. Do reino de Cristo. Eu queria ler com vocês Lucas 1, 31 a 33. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. O Espírito dizendo a Maria: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. O reino de Cristo jamais terá fim. Sabe quem está reinando hoje, irmãos? Não é o mundo, não é o progressismo, não são as ideias woke, não é isso. Quem está reinando o mundo é o Senhor Jesus, e Ele te colocou nesse mundo, nesse tempo, nesse presente século, para você ser luz e sal da terra, luz do mundo, amém? Para você dizer que você não vai se contaminar, para você mostrar o quão inteligente você é, o quão capaz você é, o quanto Deus te capacitou, e o quanto Deus te fortalece. Amém? Então não importa o governo do nosso país, não importa se tentam mudar você, se tentam mudar seu nome, não importa a situação política. Eu já estou caminhando para o final. Não importa se nós estamos numa situação de escravidão, de dificuldade financeira, econômica. Amém? Se o pecado bate à sua porta, você precisa ser luz, você precisa lembrar de quem você é, de quem Deus fez para esse testemunho. Ele permite todas essas coisas para o seu testemunho, amém? Para o seu testemunho. Então Cristo está sentado no trono. Joaquim perdeu o trono. Para Israel parecia que parecia que Deus havia os abandonado. Mas sabe quem sentou no trono? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus é o rei das nossas vidas. Ele que reina. Nós somos do reino de Cristo. Nós devemos ser suas testemunhas, cristãos de verdade, pessoas que pregam o evangelho com a sua vida, com a sua moral, com o seu intelecto, com tudo que há em nós. O seu reino é eterno. O reino de Cristo é eterno e nunca, jamais terá fim. Ele é o Senhor, irmãos. Não temas a dificuldade, não temas o exílio. Sabe o que aconteceu? Um pouco à frente no livro de Daniel, aqueles 3 jovens, Daniel foi lançado nas covas dos leões, mas 3 jovens foram lançados numa fornalha, quente, 7 vezes mais quente. E quando o rei Nabucodonosor olha na fornalha, quem que está lá? Quem está lá? Um homem semelhante ao Filho de Deus. Jesus estava lá, amém? Jesus estava com eles, para você ver que o reino não é desse mundo, o nosso reino pertence ao Senhor, e Jesus estava lá, irmãos. E a partir daquele dia, sabe o que aconteceu naquele reino? O rei mandou tirar eles de lá, e disse assim, nesse reino,
nesse império, ninguém mais vai adorar a outro Deus que não seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Amém? O testemunho mudou toda uma história de 3 jovens. Mudou toda uma história, todo o império se dobrou diante do Senhor Jesus, através do testemunho daqueles jovens.